Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Roberto Deleven, vereador Roberto Chagas, vereador Dr. José Cláudio, vereador Zé Luiz, vereador Lino Bispo, vereador Tomás Henrique, vereador Marcão da Academia, vereador Rafael Pascucci, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Amélia Naomi, vereadora Juliana Fraga. Havendo o número legal e sob a posição de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 47ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos temas regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, antes de fazer as leituras, registrar aqui a presença do meu amigo Renato, que é secretário executivo da ACM, Associação Cristã de Moços, aqui de São Paulo, mas da unidade de São José dos Campos, que faz um belíssimo trabalho lá na região sul, vai acompanhar a votação dos projetos aqui hoje. Então, em nome também, que eu faço parte do conselho da ACM, que o Renato leve um grande abraço para todos os membros da ACM, que faz um trabalho social silencioso, viu, senhor presidente? Né? Atende muitas pessoas com a parte aí esportiva também e com a parte social. Então, a Câmara Municipal reconhece todo o trabalho que a ACM faz em São José dos Campos. Muito obrigado, viu, Renato? Então, senhor presidente, eu solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta, por ser de conhecimento de todos os vereadores, e o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: do processo número 8733/2021, do processo número 12737/2021, do processo 78/2022, do processo 1084/2022 e do processo número 2244/2022. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis que permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Leitura. Peço ao vereador Marcão que faça a leitura dos processos para ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 7563/2022, projeto de lei número 251/2022, de autoria do vereador Roberto Deleven, denomina a Rua 14, loteamento 7 Garden, de Rua Benedita Lázara Fernandes de Oliveira. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7564/2022, projeto de lei número 252/2022, de autoria do vereador Roberto Deleven, denomina a Rua 13 do loteamento 7 Garden, de Rua Nelson Duarte Medeiros. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7567/2022, projeto de lei número 253/2022, de autoria do vereador Roberto Deleven, denomina a área descrita como Sistema de Lazer 3, localizado na Avenida Alcino Vivaldi da Silva, do loteamento 7 Ville Altos de São José, de Sistema de Lazer Vicente Inácio da Silva. Comissão Justiça, o rito ordinário, término do prazo para emendas, 1/9/2022.
Processo número 7592/2022, projeto de lei número 254/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Denomina a Rua 12, localizado no loteamento 7 Garden, de Rua João Posidônio Moreira da Silva. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7593/2022, projeto de lei número 255/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Denomina a Rua 9, localizado no loteamento 7 Garden, de Rua Ana Pereira Dias. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7625/2022, projeto de lei número 256/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia. Denomina a Rua 7, trecho 2, do loteamento 7 Garden, de Rua Sebastião Correia. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7655/2022, projeto de lei número 257/2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Autoriza o Poder Executivo a criar o benefício de auxílio aluguel destinado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7688/2022, projeto de lei número 258/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia. Denomina a Rua 7, trecho 1, do loteamento 7 Garden, de Rua Leila de Souza Melo. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7699/2022, projeto de lei complementar número 10/2022, de autoria do vereador Roberto Deleven. Acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 89 do Código de Edificações de São José dos Campos para estabelecer regras de organização de edifícios não residenciais. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7722/2022, projeto de decreto legislativo número 37/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita. Concede o título de cidadã joseense à senhora Maria de Lourdes dos Santos Capelo de Oliveira. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7738/2022, projeto de lei número 259/2022, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Denomina o campo de futebol localizado na Avenida João de Oliveira e Silva, número 654, Campo dos Alemães, no município de São José dos Campos, de campo de futebol Ademir Coiaço. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7739/2022, projeto de lei número 260/2022, de autoria do vereador Fernando Petit. Denomina a Rua 10, localizada no loteamento Terras Alfa, São José dos Campos, de Rua Raquel Cristina Paiotti Souza. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7740/2022, projeto de lei número 261/2022, de autoria do vereador Fernando Petit. Denomina a Rua 9, localizado no loteamento Terras Alfa, São José dos Campos, de Rua Júlia Paiotti Souza. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emenda, 1/9/2022. Processo número 7741/2022, projeto de lei número 262/2022, de autoria dos vereadores Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Zé Luiz. Dispõe sobre a instituição do Trombose Zero, Programa de Prevenção de Tromboembolismo Venoso, TEV, no município. Comissões Justiça, Economia e Saúde. O rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7740/2022, projeto... Desculpa. Processo número 7744. Obrigado.
2022, projeto de lei número 263/2022, de autoria do vereador Marcelo Garcia, determina multa administrativa a quem impedir, invadir, ocupar ou perturbar culto religioso no âmbito do município de São José dos Campos. Comissões Justiça e Economia, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Processo número 7768/2022, projeto de lei número 264/2022, de autoria do vereador Rafael Pascucci. Autoriza o Poder Executivo a instituir pagamento de tarifa de transporte público municipal por meio de QR Code. Comissões Justiça, Economia e Transporte. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Senhor presidente, são esses processos da leitura do dia de hoje. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para registrar e deixar aqui nos anais dessa casa, porque hoje nós tivemos, a cidade ficou paralisada no período da manhã. Os trabalhadores e o pessoal do CEAGESP não puderam receber suas mercadorias, porque, infelizmente, esse genocida chegou aqui em São José e parou todos os viadutos dessa cidade. Não tem um motorista de táxi, de Uber, comerciantes que não estão reclamando. É um absurdo o que fizeram nessa cidade. Não pode a cidade ficar à disposição, porque não foi uma entrada que eles fecharam. Eles fecharam todas as entradas de São José dos Campos. Então, eu quero registrar o repúdio da cidade, porque a cidade não pode ser paralisada por um troglodita que chega aqui, faz o que faz no Brasil, para tudo, para vir aqui fazer a sua politicagem, no primeiro dia de campanha. Então, está aqui o nosso registro, porque a cidade foi paralisada e teve prejuízos. Com a palavra, o vereador Júnior da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, quem nos acompanha aqui. Queria aqui só fazer uma menção, agradecer a visita aqui do vereador de Paraibuna, Juninho do Social, visitando nosso gabinete, visitando a casa. Juninho, seja sempre bem-vindo aí, viu? Um abraço aí para Paraibuna, hein? Com a palavra, o vereador Milton Vieira Filho. Senhor presidente, eu entendo a revolta da colega, da vereadora, até mesmo porque o candidato que ela apoia não pode nem sair nas ruas. Então é chato isso, né? Eu entendo essa colocação dela, mas a cidade parou realmente porque o Bolsonaro, ele é o mito. Ele para mesmo onde ele passa. Aqui na Dutra nós tínhamos vários apoiadores, pessoas pararam a cidade para poder apoiar ele. Tinha mais de 4.000 motos acompanhando a motociata. A Arena Farmaconde estava linda, verde e amarela, e não estava avermelhada. E nós esperamos que o Brasil esteja nos próximos 4 anos verde e amarelo. Essa que é o nosso desejo. Eu entendo toda essa revolta, essa preocupação, mas o Brasil tem crescido, o desenvolvimento, tem recuperado a economia, o ministro Paulo Guedes tem feito um bom trabalho, tem erguido o nosso país. Fato que nós já estamos aí no ranking entre os 10 melhores países, né, na economia, está voltando, o trabalho está andando. Foi um dia, uma exceção, né? Eu acho que os trabalhadores da cidade entendem e também apoiaram, porque tinha bastante Uber lá, bastante taxista, tinha muita gente lá apoiando e aplaudindo a festa, que foi linda, foi linda. Agora eu entendo a revolta, porque, infelizmente, o candidato da vereadora não pode vir às ruas. Deixa eu registrar a presença, o Zé já falou, né, do Renato Montijo, né? Renato Montijo, secretário executivo da ACM, e também do presidente aqui, Carlos Bacos, presidente da Panotton Clube, né, que logo estaremos votando aqui o projeto de lei, tá bom? Começando então a votação. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 8706/2021. Projeto de lei 421/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita.
Vereadores? Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. A tramitação está aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, é o processo número 5826-2022. Projeto de lei 200-2022, de autoria do vereador Fernando Petit. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Do que é? Peço, então, ao vereador Marcão que faça a leitura dessa tramitação, por favor. Substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 8706/2021, projeto de lei número 421/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. E institui a campanha Agosto Lilás, visando a sensibilização da sociedade sobre a violência doméstica e familiar e a divulgação da Lei Maria da Penha. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social. O rito é ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Fernando Petit, ao processo número 5826/2022, projeto de lei número 200/2022. De autoria do vereador Fernando Petit, altera a lei municipal número 8.609 de 2012, que torna obrigatória a instalação de porta de segurança nas agências bancárias do município de São José dos Campos. Comissões Justiça e Economia, o rito ordinário, termo do prazo para emendas, 1/9/2022. Senhor presidente. Em discussão, o processo número 4357/2022. Projeto de lei número 132/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em votação, o processo. O vereador favorável permaneça em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 4358/2022. Projeto de lei 133/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Vereadores, em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 4663/2022. Projeto de lei 157/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Em votação, o processo. Informo aos vereadores que o processo possui um substitutivo. Em votação, o substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Substitutivo aprovado por unanimidade. Quem vai? Em discussão, o processo número 4928/2022. Projeto de lei 168/2022, de autoria do vereador Lino Bispo, inscrito para falar no processo. Só tomar uma água, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, vereadores que estão comprometidos com a causa da nossa cidade, que é a busca do bem comum. Eu gostaria, diante desse processo, que os senhores pudessem aí estar votando favoravelmente a esse processo. A denominação dessa rua, não é? Lá na região sul, um condomínio, né? Vamos dizer assim, é um condomínio de prédios que a RMV está construindo ali.
mas é um bairro que nasce ali entre o Alto do Bosque e também o Bosque dos Ipês. José Esperidião dos Santos é um homem natural lá da cidade do Nordeste, que veio para o estado de São Paulo ainda jovem, né? E que aqui construiu a sua família. Ele foi casado com a dona Maria de Oliveira Santos e constituiu uma família muito bem educada, muito bem formada, 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. A mais velha, Maria Aparecida dos Santos, depois vem a Edinalva dos Santos, José Carlos e o Eduardo. Dentre esses filhos do seu José Esperidião dos Santos, está uma pessoa especial na minha vida, que é a Edinalva, que é minha esposa. Temos 30 anos de casado, 2 filhas, e ao conhecer essa família, doutor José Cláudio, o senhor que é um vereador de família também, conheci o senhor José, meu sogro, um cara muito humilde, tá? Trabalhou na Alpargatas, trabalhou na Cooperródia. Ele veio para Presidente Bernardes numa companhia de famílias lá do Nordeste, um menino muito sofrido, mas ele acreditou que ele podia ser uma pessoa de bem, né? Trabalhou por muitos anos na lavoura, ali colhendo amendoim, algodão, e foi um cara muito batalhador, vereador Zé Luiz. Um homem simples, mas pensa num homem honesto, num homem dedicado à família, um homem que realmente, o que ele falava se cumpria, a palavra dele era uma palavra reta, um cara realmente assim, de extrema confiança, e a palavra dele não fazia curva. Um homem que sempre dizia, Lino, eu tinha acesso a comércio, que eu chegava lá, falava, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas o comerciante falou, olha, vendo até toda a loja para você, né? E ele veio para São José, ainda jovem, primeiro emprego dele na Alpargatas, depois na Cooperródia, e ali ele se aposentou. E ele criou 4 filhos, e dentre eles, a Edinalva dos Santos, que hoje assina Rocha, porque nós somos casados há 30 anos, vamos fazer 31 em janeiro. Então, esse projeto é uma avenida que tem ali próximo ao cemitério Parque das Flores, onde ele está ali enterrado hoje, de um loteamento novo, é um loteamento de condomínios, e que está fazendo a ligação com o Alto do Bosque e Bosque dos Ipês, uma avenida muito bonita. E, para mim, na noite de hoje, essa Câmara aprovar esse projeto, para mim é um momento de grande satisfação, porque pensa num homem que, para mim, é um grande exemplo, pensa num homem que, para mim, realmente deixou uma marca de uma pessoa que teve um coração imenso. Ele tirava a camisa dele para dar para outras pessoas. Um homem que realmente veio do simples, mas constituiu uma família, acreditou na família e fez a sua história na cidade por as pessoas que o conheceram, realmente dizia, esse é um grande homem. Portanto, eu fico muito feliz e lisonjeado se essa Câmara aprovar por unanimidade esse processo de denominação da avenida que tem neste loteamento de José Esperidião dos Santos. Com certeza, é o mínimo que eu poderia fazer para ele, diante de tudo que ele me fez. Ele tinha o costume, vereador José Cláudio, de chamar de seu bispo, né? Seu bispo. Perguntava aí, senhor José, como é que está a vida? Ó, seu bispo, está bom, mas não está certo. Porque ele era um cara, assim,
muito sistemático e ele não concordava com coisas erradas. Tá bom, mas não está certo, né? Ele sempre queria a justiça, ele sempre queria as coisas corretas e, infelizmente, ele morreu com 71 anos de idade, tinha uma longa vida ainda pela frente, mas ele acabou tendo uma arritmia cardíaca e acabou falecendo ali no Hospital Policlin. Ou melhor, no Clínica São José. E hoje eu não poderia, de fato, deixar de enaltecer a minha satisfação como autoridade dessa cidade de estar pedindo a essa Câmara que aprove esse projeto, porque é uma pessoa que fez a sua vida nessa cidade, que fez uma história nessa cidade, um homem que realmente eu gostava muito de falar com ele, porque ele tinha muito a ensinar, ele tinha muitos exemplos a passar, um cara que realmente venceu na vida e valorizou a família, que é o maior bem que nós temos. Ele sempre defendia que a família ela deveria ser o norte da nossa vida aqui na Terra. E ele sempre foi um homem que valorizou muito a sinceridade, a honestidade, a confiança e um cara de um coração grandioso, né? Portanto, eu peço aos senhores que nesta tarde possam aí solidarizar comigo de estar aprovando por unanimidade esse projeto na noite de hoje, para que a gente eternize o nome do senhor José Esperidião dos Santos em nossa cidade. Eu quero dizer aqui para os senhores que, para mim, ele foi um segundo pai. Ele foi um cara que realmente me ensinou muito, me transmitiu muita experiência. Vereador Zé Luiz, com a parte. Vereador Lino Bispo, acompanhando aí a sua colocação, a sua emoção em dar o nome a essa rua, apenas para cumprimentar essa nominação e dizer que o PSD votará unidos junto nesse projeto de Vossa Excelência e que você transmita à sua família os cumprimentos, porque eu não o conheci, talvez tenha esbarrado por aí em alguns dos nossos encontros, mas pela sua narrativa, pelo que o senhor está narrando aí, realmente foi uma grande pessoa, e isso que é importante, né? A gente valorizar realmente aquelas pessoas que deixaram um lastro de luz na nossa sociedade, que construíram boas coisas. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Vereador Zé Luiz, o meu sogro tinha uma casa ali na rua Vilma de Fátima, no Jardim Morumbi, uma casa que ele construiu com suor, né, com a chamada solidariedade das pessoas. Ele falava para mim, seu bispo, eu consegui comprar um material, os amigos me ajudaram a construir esse teto, e foi ali que ele deu à sua família esse abrigo, né, foi ali naquela casa simples, no Jardim Morumbi, mas uma casa muito acolhedora. Até tem, inclusive, a minha sogra. Sempre a gente costumava almoçar, vereador Zé Cláudio, ali, nos domingos, e a minha sogra fazia aquele frango com macarrão, né? E quantas histórias a gente viveu ali. Quero aqui mandar um abraço para José Carlos, com a Maria Aparecida, com o Eduardo dos Santos, que eu sei do valor, né, que eles têm pelo seu pai. E quero dizer a eles que, para mim, o senhor José foi um homem que eu considerei como meu pai, meu segundo pai, né? E foi um homem que realmente eu não tenho palavras para dizer, tá certo? De como ele me ensinou, né, com a simplicidade dele, a ser realmente uma pessoa que ajudou a nossa sociedade. Vereador José Cláudio, com a palavra. Parabéns, cara, pela nomeação do teu sogro. Pena que o meu sogro é de Paraibuna, né? Ele já é falecido, ele é de Paraibuna, que eu também gostava muito do meu sogro, assim como você fala do teu com tanta emoção, e me emocionou ali, cara.
O mundo hoje em dia não tem mais pessoas boas igual o teu sogro, meu pai. O mundo era melhor. O mundo hoje está mais tecnológico, mas está pior. Pessoas da estirpe aí do teu sogro deveriam durar mais. 71 anos foi muito pouco. Então, parabéns para sua esposa, para a família toda, para você, viu? Eu acho muito bacana você estar dando título para o teu sogro. Que bacana. Pena que o meu é de Paraibuna. Qualquer dia lá em Paraibuna alguém dá de dar um nome de rua para o meu sogro lá também. Mas parabéns, viu? Fica com Deus. Conto com o meu voto aí, com certeza. Obrigado, Zé. Meu sogro sempre gostava, né? A gente batia muito papo. E tem uma canção que ele era apaixonado, porque ele gostava muito do Padre Zezinho, né? Que tem uma canção que reflete muito a vida dele, uma vida simples, uma vida assim, na humildade, mas essa canção do Padre Zezinho, ela era uma canção que ele falava assim: seu bispo, essa é a família, né, que a gente pode valorizar, né? E essa canção, ela tem vamos dizer assim, também uma particularidade para mim, porque reflete um pouco da minha história. O Padre Zezinho dizia assim: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo mundo, todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente não ligava. O importante não faltava, o seu sorriso e seu olhar. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava quem fizera a estrepolia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajuntava. Os pais, o sol se punha, e a viola alguém trazia, todo mundo então pedia para o pai cantar para a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar e o sol poente. Essa canção, ela reflete um pouco aquilo que foi a minha família. Meu pai, José, bispo da Rocha, foi um homem batalhador, Zé Cláudio. 11 filhos. Ele saía de madrugada, às vezes com aquela geada, ele voltava, o sol já tinha se posto, e ele chegava em casa, ele dava aquele exemplo de homem a ser seguido. Meu pai tinha crédito em todo lugar, caros amigos. Onde ele chegava, para você, eu vendo até a loja inteira, né? Isso, para mim, é uma satisfação, é um orgulho. E o senhor José Esperidião de Santos também tinha esse perfil, de uma pessoa que o que ele falava se cumpria, né? Então, eu vi que ele merecia, né, essa homenagem, e na noite de hoje eu fico muito feliz de contar com os senhores para a gente votar por unanimidade esse projeto de denominação da Rua José Esperidião dos Santos. E, para concluir, quero dizer aos senhores que há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e de um carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Obrigado aos senhores, e que nós possamos realmente seguir essa vida, realmente sendo exemplo para a nossa sociedade, como foi o senhor José Esperidião dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Qual é a nota para a canção do Lino? Quem, por favor, aí, por favor, qual é a nota de 1 a 10? Cantou bem, vereador. Cantou bem. Então, em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Nota 10, né, Lino? Nota 10, hein? Justificativo de voto, vereador Lino Bispo.
Caro presidente Robertinho, senhores vereadores, fico muito feliz por essa partilha, né, solidária que vocês fazem. Realmente, a noite de hoje, para mim, é uma noite especial, porque, cara, não tenho palavra para agradecer algumas coisas que acontecem na vida da gente, né? Às vezes as pessoas valorizam muito o dinheiro, o poder, mas tem coisas que não têm preço na nossa vida, né? A gente é o que nós somos pelos valores que a gente realmente leva na nossa história, né? E hoje eu estou muito feliz que hoje eu consigo realizar um sonho, que era homenagear o meu sogro, realmente por tudo aquilo que ele fez para mim, como um segundo pai na minha vida. Obrigado aos senhores. Obrigado, vereador Lino Bispo. Dando sequência à votação e discussão, o processo número 5278/2022, de projeto de lei 177, de autoria do vereador Zé Luiz. Vai cantar. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unidade. Peço, por gentileza, ao vereador Roberto, convoco, aliás, o vereador Roberto do Eleven, para que assuma os trabalhos da mesa. Por favor, vereador, está por aí? Já vai se preparando aqui para o ano que vem, né, Marcão? Isso aí. Peço ao vereador Zé Luiz que cante agora um pouco. Nossa, cantar é terrível. Boa noite a todos. Queria cumprimentar aqui o vereador de Paraibuna, Juninho Social. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo, Juninho. Em discussão, o processo número 5437/2022, projeto de lei número 183/2022, autoria vereador Zé Luiz. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Vai cantar, o Zé vai cantar, o Zé vai cantar. Em discussão, o processo número 6596/2022, projeto Decreto Legislativo número 31/2022. Autoria, vereador Robertinho da Padaria. Informa aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulte os senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Sem manifestações. Em condições de votação, o processo. Em discussão, em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Robertinho da Padaria. Som. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos vereadores que votaram todos a favor do projeto. Só para informar aqueles que não conhecem ainda, Panatron é uma associação não governamental de âmbito internacional que visa defender os valores do esporte. Surgiu na década de 50 em Veneza e veio para o Brasil na década de 70. Em São José dos Campos, o Panatron Clube foi fundado em 1992, comemorando agora, então, 30 anos no dia 16 de setembro. Dentre os principais feitos e contribuições aqui na nossa cidade, podemos destacar a criação do Museu do Esporte, a elaboração do FADEMP, a criação do Conselho Municipal do Esporte. Todas essas ações partiram de reuniões do Panatron.
O Panathlon é formado por atletas e ex-atletas e também por pessoas ligadas ao esporte, como árbitros, jornalistas, esportivos e profissionais da saúde. Quero aqui agradecer a presença do Carlos Bacos, presidente, né? Obrigado aí pelo que o Panathlon tem feito para a nossa cidade aí todo esse tempo, e agora comemorando 30 anos, né? 30 anos de existência, e sempre dedicando, participando das reuniões, junto com a secretaria, sempre ajudando, inclusive, a Câmara Municipal, através aí de dar sugestões, ideias, para cada vez mais que a gente possa, então, melhorar o nosso esporte na nossa cidade. Mais uma vez, agradeço aí o apoio de todos os vereadores que vão votar agora, então, o projeto Medalha, que votou o projeto Medalha Legislativa para o Panathlon Clube. Obrigado a todos os colegas vereadores. Justificativa de voto, vereador Renato Santiago. Desculpa, vereador. Som. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o Robertinho pela iniciativa, dar um grande abraço dos meus amigos aqui, no Bacos, no Renato, da ACM, e também na nossa secretária de esportes, a Cátia Herrera, que faz parte do Panathlon. O Panathlon, que é um movimento nacional, não é, Bacos? Um trabalho internacional e um trabalho de grande valia em prol do esporte e principalmente aqui dentro de São José dos Campos exerce um papel fundamental. Então, que venham mais 30 anos, que nós possamos aqui estar comemorando vida longa ao Panathlon. Parabéns, presidente, pela iniciativa. Senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Quero aqui parabenizar o vereador Robertinho da Padaria, também, pelo projeto, um projeto importante, né? A gente é a forma de valorizar instituições, profissionais, aqueles que fazem, dependendo do segmento, mas faz acontecer, e principalmente na nossa cidade, em São José dos Campos. Aqui cumprimentar nossos amigos, Carlos Bacos e o Renato, dois parceiros aí do esporte, junto à frente aí do Panathlon, né? Que o Panathlon foi o que o Robertinho falou, né? Foi quantas vezes, né, o Bacos, nós disputando lá, discutindo sobre a questão da criação do Conselho Municipal do Esporte, todo um trabalho agora está ajudando muito na construção, já propriamente já pronto aí, o plano decenal, né, do esporte, tudo, tá caminhando muito bem. Renato, lá na região sul, com a ACM, lá fazendo um trabalho impressionante lá também com o esporte, os trabalhos sociais, a gente acompanha sempre. E dois atletas que, a gente fala atletas, porque onde tem evento, vocês estão participando junto. Competindo ou não, mas estão juntos, né? E o Panathlon, além de tudo isso, está aí a nossa secretária, a Kátia, que faz parte, né, do Panathlon. Quantas vezes aqui na casa nós fizemos homenagens aos profissionais de educação física, ao Panathlon, vocês sempre estiveram aí presentes, né? E a gente, sempre que possível, a casa fazer essa homenagem. É São José fazendo homenagem, parabéns, conte sempre com a gente. Robertinho, parabéns, estamos juntos nessa luta, sempre pelo esporte, e o esporte como uma ferramenta de formação do cidadão. Muito obrigado. Justificativa de voto, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o vereador esportista, né, Robertinho da Padaria, né, torcedor da Águia, o grande esportista aí da cidade, pela iniciativa da homenagem ao Panathlon, né? O Panathlon eu olho assim como se fosse um grupo de saber, né? Saber do esporte. Senhores e senhoras que têm o esporte como uma ferramenta muito forte de inclusão social, de protagonismo de uma cidade também. Então, eles vão vivendo o dia a dia do esporte, da cidade, e vão trazendo ideias, vão amadurecendo. Inclusive, o próprio Conselho Municipal de Esporte, né, surgiu dentro de reuniões do Panathlon.
as próprias leis de incentivo que nós temos, outras iniciativas, é esse grupo que ama o esporte, que faz do esporte também um trabalho voluntário, né, no seu dia a dia, e que traz essas recomendações, essas ideias, essas iniciativas, e muitas delas são aprovadas, são, de certa forma, adquiridas pelo poder público, em se tratando de política pública. Então, isso é muito bacana quando nós temos pessoas que sentam e propõem iniciativas para o município. Então, parabéns ao grupo, bem representados por duas, né? Vamos falar o seguinte, está se falando de mito hoje, né? Duas lendas vivas aqui do esportes, o Carlos Eugênio Bacos e o Renato, que no dia a dia realmente gostam do esporte. Então, parabéns à Câmara que faz essa homenagem, parabéns ao vereador esportista Robertinho da Padaria e parabéns ao Panato, que em muitas reuniões surjam mais iniciativas, ideias que possam cada vez mais engrandecer o nosso esporte. Parabéns, viu? Justificativa de voto, a vereadora Dulce Rita. Também quero parabenizar o Robertinho por essa justa homenagem hoje para o Panaton. Eu acho que realmente é um grupo que pensa no esporte para a cidade. Então, eu só queria falar com o Renato, o Bacos, que já vem, o Bacos faz muito tempo que eu venho acompanhando a trajetória dele, até no tempo do Provisão, quando ele também fazia parte lá da criação das partes esportivas que tinha lá no Provisão, que era de suma importância para as pessoas com deficiência visual. E pedi encarecidamente que eles façam uma grande proposta, um grande projeto para a cidade de São José dos Campos, que é para a inclusão de atividades esportivas nos conjuntos habitacionais para as pessoas de maior vulnerabilidade, que levam essas práticas esportivas para esses conjuntos habitacionais que as crianças não têm atividades esportivas dentro desses conjuntos. Não tem atividade esportiva, não tem equipamento, não tem apoio do poder público. Então, Bacos, Renato, por favor, pense com carinho nessa comunidade, porque, infelizmente, são as esquecidas, são os jovens querendo ter uma atividade esportiva, querendo ter também uma atividade cultural, e, infelizmente, não chegam até eles. E eles também não chegam a lugar nenhum, porque não têm condições de mobilidade nenhuma. A família não tem condições de estar acompanhando essas crianças. Então, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé, por favor. Com a palavra, o vereador Robertinho da Padaria. Som. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado um minuto de silêncio para o falecimento do senhor Jorge Fernando Rosa. Ele era funcionário da Urban, prestava serviço na Regional Sul 2. Ele teve um AVC e faleceu. O Jorge é uma pessoa ele era muito querido lá por toda a equipe da Urban e da Regional. O pessoal gostava demais dele. Era um jovem ainda e acabou tendo um AVC e acabou vindo falecer, então. Então, um minuto de silêncio para o senhor Jorge Fernando da Rosa e que Deus conforte aí os seus corações dos seus familiares. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Presidente, gostaria aqui de convidar todos os vereadores, todos os colegas vereadores. No dia 2 de setembro, nós realizaremos aqui uma homenagem aos profissionais de educação física, junto com o CREF, Conselho Regional do Estado de São Paulo, para que nós possamos homenagear os profissionais de educação física. E eu convido todos os vereadores, é uma determinação do CREF, para que indiquem 2 profissionais de educação física. E também convido aqui o meu colega, o vereador Marcão da Academia, para que a gente possa fazer juntos. Marcão sempre liderou este movimento também e também, como profissional de educação física que sou, me sinto na obrigação desse ano de estar fazendo essa homenagem. Então,
Gostaria de convidar aí todos os vereadores, colegas, para que indique 2 profissionais de educação física que têm um trabalho relevante na cidade, para que possam ser homenageados aqui no dia 2 de setembro. Obrigado, presidente. Passaremos agora um minuto de silêncio a pedido do vereador Robertinho da Padaria, pelo passamento de Jorge Fernando da Rosa. É um minuto de silêncio, vereador. Vereador, nós já entramos agora no minuto de silêncio aqui a pedido do Jorge Fernando. Não vamos ser desrespeitosos, né? Se for um minuto de silêncio, eu vou acatar o seu pedido. Se não for, um minuto de silêncio. Nada mais vendo a tratar, está encerrada essa presente sessão.